Olá, este é o Boletim AgRevolution, seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. Você já deve ter ouvido falar em computadores e robôs capazes de, em certo modo, pensar cada vez mais parecido com os seres humanos, pois a evolução de programas e softwares permitiu justamente isso às máquinas, que agora já vão muito além do que apenas seguir comandos. Esta nova realidade transforma profundamente o potencial dos equipamentos e, aos poucos, as nossas vidas, a sociedade e todos os elos do agronegócio. Mas, afinal, o que faz a inteligência artificial? A AgRevolution, o novo agro, conversa com você. Bom, a tecnologia artificial já está presente em mais tecnologias do que imaginamos e será capaz de fazer cada vez mais em todas as esferas da nossa vida. A razão é simples. Com ela, equipamentos adquirem a capacidade de pensar de forma similar ao ser humano, mas com a velocidade, escala e precisão de computadores. Ou seja, ao invés de seguir programas, os softwares podem tomar decisões autônomas depois de identificar padrões em grandes volumes de dados. Mas o que significa isso na prática? Tiago, explica para a gente, em linhas gerais, o que é inteligência artificial e quais são os tipos de inteligência artificial que a gente tem? Inteligência artificial é mais um termo guarda-chuva, onde a gente quer que a máquina faça tarefas que geralmente são associadas com inteligência humana. Então, por exemplo, descrever o que está numa imagem, entender o que uma pessoa falou, responder de volta. Então, tarefas que são geralmente associadas com cognição, que a gente tenta fazer com que a máquina tenha um comportamento similar. Então, a ideia é dotar máquinas com uma capacidade similar dos humanos de identificar o que está aparecendo ali naquela imagem. Que tipo de projeto vocês estão desenvolvendo nessa linha? Aqui no grupo de automação da Embrapa Informática, a gente tem trabalhado bastante com contagem de frutos. Então, por exemplo, imagina que você tem uma câmera percorrendo o talhão e você quer contar quanto você tem de frutos ali para poder fazer alguma estimativa de safra. Então, a gente tem trabalhos para viticultura, para produção de maçã, para produção de laranja nessa linha. Outros colegas nossos trabalham com o diagnóstico automático de doenças. Então, a ideia é que você mostre para a máquina uma folha, por exemplo, com um sintoma de doença e a máquina consegue responder qual é provavelmente a fitopatologia ou a deficiência nutricional que está ocorrendo com aquela planta. Qual que é a vantagem, então, em usar a inteligência artificial em relação ao olho humano, por exemplo, ou à capacidade humana? A vantagem é, sobretudo, escala. Então, você imagina, por exemplo, que você tem um tratorista fazendo uma operação cotidiana no campo. Você pode embarcar um equipamento de inteligência artificial com câmeras, por exemplo, nesse trator. Então, enquanto o tratorista está executando a atividade dele, por exemplo, atividade de fumigação, uma atividade de limpeza do campo, a máquina já está aproveitando para fazer essa contagem estimativa. A ideia é dar consistência, por exemplo, para tarefas muito difíceis. Então, imagina, por exemplo, estimativa de safra. Se você automatiza isso, então o processo de estimação de safra pode ser feito não mais com, por exemplo, dezenas de plantas, mas algumas centenas de plantas. Ou mesmo uma observação de talhões inteiros, né? Então, com isso, você conseguiria uma consistência maior. De novo, a questão da escala, né? A combinação inteligência artificial mais ser humano consegue operar em escalas maiores. A inteligência artificial pode impactar o setor de centenas de formas a partir desta capacidade de analisar dados, identificar padrões e tomar decisões. Não se assuste, não. A tecnologia veio para ajudar. Quer saber uma das maneiras, por exemplo? Eliminando o tempo perdido com a burocracia. Parece bom? Pois tanto é assim que o Banco Central selecionou a Agtech que justamente apresentou esta solução, a Brain. Renato, explica para a gente como a inteligência artificial é utilizada nas soluções da Brain. Quais são elas? As soluções da Brain, a gente utiliza Big Data associado à inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial ela contribui acelerando todo o processo na busca de dados, busca de certidões e busca de documentos que a nossa ferramenta realiza em mais de 170 fontes distintas. Tá? Então, torna esse processo de busca e análise extremamente
eficiente. Hoje a gente faz todo esse processo em aproximadamente 3 minutos, tá? Entregando bastante benefício para quem analisa crédito e muito benefício para o produtor também que precisa desses documentos para tomar crédito. O grande benefício realmente é a economia de tempo, tá? Hoje, para um produtor levantar toda a documentação que ele precisa para tomar crédito é extremamente burocrático e lento. Então, ele acaba perdendo muito tempo. Ele poderia estar na fazenda, cuidando da lavoura, adquirindo insumos, perde esse tempo buscando documentação, tá? Então, o aplicativo que a gente tem para o produtor, Farmer ID, faz isso por ele e deixa esses documentos atualizados a cada 15 dias. Imagina o alívio. Quem mora na cidade deve estar até com inveja do agro. Mas vamos voltar para dentro das fazendas com mais soluções de inteligência artificial. Afinal, ela pode multiplicar a eficiência, precisão e autonomia de tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, praticamente todas as coisas, não é mesmo? Um trunfo para a agricultura de precisão. Marcos, explica para a gente em quais soluções vocês usam a inteligência artificial na Smart Agro. Bem, praticamente em todas as soluções, em todos os nossos desenvolvimentos, a gente usa a inteligência artificial. O aprendizado profundo, o deep learning, tem vários nomes aí para realmente a técnica que né? Mas a gente é bem focado também em análise de imagens e visão computacional usando inteligência artificial, porque a imagem é um dado muito fácil de se obter, muito simples, e você consegue ter muita coisa simplesmente com uma imagem, né? Essa é a grande questão aí da análise de imagens, né? Em quais soluções e quais culturas que vocês usam essas tecnologias? A gente tem, por exemplo, uma solução de análise de mudas de eucalipto usando inteligência artificial, que nada mais essas mudas passando na frente de uma câmera. Essa câmera faz a filmagem da muda e aí depois ela classifica a muda de acordo com diversos parâmetros, né? Diâmetro do caule, número de folha, número de haste, angulação, né? E a inteligência artificial ela é usada para reconhecer tudo isso, reconhecer o que é caule, o que é ramo, o que é folha, qual que é o pendão, onde está primeiro. Da mesma forma que o olho humano consegue reconhecer isso, a inteligência artificial vai reconhecer. O legal é que eu vou ter o dado depois quantitativo, porque aí eu realmente, reconhecendo essa planta, eu realmente conto, eu realmente meço, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando agora com um projeto para analisar o stand da cultura, a plantabilidade da cultura, soja, milho, algodão, né? Então, você simplesmente filma essa cultura e aí a inteligência artificial reconhece o que é cultura, onde estão as plantas, né? Consegue identificar cada planta da mesma forma que nós conseguimos identificar. Isso é soja, isso é milho, isso é algodão, isso é planta daninha, não é para ser considerado, né? A gente reconhece pela inteligência artificial e aí a gente calcula. Pô, se eu sei que aqui é uma soja, ali é outra soja, eu consigo calcular essa distância. Já que eu estou no mundo digital agora, eu consigo realmente calcular as métricas. Aí é área foliar, distância, número de plantas, número de planta daninha. E aí eu consigo, a partir do momento que eu peguei a imagem e reconheci ela digitalmente, aí as soluções são inúmeras, né? Quando eu uso métricas digitais, métricas quantitativas, eu elimino a subjetividade de todas as classificações. Seja uma classificação de altura, de tamanho de folha, de distância entre plantas, enfim, essa é a grande vantagem, né? Além da rapidez da análise, óbvio, eu estou simplesmente filmando e já estou obtendo dado. E aí tem aplicações diversas, né? Aplicação, por exemplo, para eu ver a severidade das doenças, para eu ver nutrição, eu ver quanto que está crescendo uma planta numa casa de vegetação, por exemplo, para ver diferentes tratamentos de adubo que eu quero analisar, né? Então, em vez de eu fazer isso manualmente ou empiricamente, eu faço isso quantitativamente com resultados realmente mensuráveis e precisos, né? Se máquinas pensantes podem assustar alguns, na verdade, elas já são o caminho para uma evolução crescente nas fazendas de todo mundo. Elas também vão melhorar a vida do ser humano? A começar por mais fartura no agro, eu apostaria que sim. A AgRevolution Novo Agro conversa com você. Até semana que vem. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgRevolution,
Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.